Olá, olá, sapere aude, ouse saber. Desde já agradeço pela atenção, pelo seu tempo e peço a gentileza de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e deixe aí o seu comentário. E este vídeo tem como temática, né, a filosofia renascentista. É lógico que há vários outros componentes e elementos a serem analisados dentro do período do Renascimento, mas a nossa atenção aqui ficará dentro do aspecto filosófico, né? Embora o aspecto filosófico, né, tenha influência de outras áreas, mas nós vamos analisar aqui alguns dos principais pensadores do desenvolvimento da filosofia renascentista. Então, quando nós pensamos em renascimento, né, como a própria palavra já sugere, é um novo momento, por assim dizer, no desenvolvimento da história. E temos que pensar que desenvolvimento da história ele não é uma ruptura imediata de um período para o outro. Nós temos aí um momento que já vai acontecendo no período anterior e depois surge, por assim dizer, uma nova fase, uma nova época no desenvolvimento da história. E a característica, né, do Renascimento, que é um movimento científico-cultural, né, que nasceu na Itália, né, no século XIV e se estendeu com variações por outras regiões da Europa, né, até o final do século XVI. Então, vale destacar que nesse período ocorreu a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, e isso não quer dizer que essa ruptura é de um dia para o outro, né? Os elementos históricos, elementos sociais, assim como filosóficos, né, literários, ideológicos, por assim dizer, eles vão acontecendo, ocorrendo, até uma passagem por de fato de uma passagem para um outro período, uma passagem para uma outra passagem, né? Porque depois do Renascimento abriu o caminho para o desenvolvimento de uma outra época. E tudo isso ocorre não por elementos isolados, né? Nós podemos pegar aqui o Renascimento desde da queda do Império Romano, né? E até mesmo a queda de Constantinopla. E com a queda de Constantinopla, a vinda, né, da cultura bizantina para a Itália, né, com certeza vai interferir ou influenciar no desenvolvimento do pensamento renascentista. Então vamos lá para os fatores históricos principais. E aqui, falando desses fatores históricos principais, né, não estou dizendo que não existam outros fatores. Então, essas novas concepções desenvolvidas dentro do período renascentista são provenientes de uma história e os seus fatores. Então, primeiro é o fim do feudalismo, né, e o início do mercantilismo, ou até mesmo aí que alguns chamam de pré-mercantilismo, que aí não é necessariamente o capitalismo, mas podemos dizer que nas configurações do mercantilismo, né, estão as raízes do surgimento do capitalismo, né, tardio. Quando digo tardio, não que surgiu tarde, né, mas posterior na história, né, a formação dos estados nacionais, a reforma protestante, né, o desenvolvimento das ciências, que seria o cientificismo, a invenção da imprensa, né, quando Gutenberg ele de fato desenvolve a imprensa, que é a disseminação de informações, né? Então, com esse elemento da invenção da imprensa, é algo muito importante, principalmente na esfera da informação. E temos aí o racionalismo filosófico laico, né, que dá espaço para questionamentos além da área religiosa. Então, se você tiver que explicar e exemplificar cada um desses fatores históricos, então o fim do feudalismo, né? O feudalismo ele tem uma ideia direta, né, de sustentação a questão do absolutismo monárquico. Então, uma vez que surge a nova classe econômica, social da burguesia, existe a ruptura com esse ideal monárquico e com a queda das monarquias, nós temos aí, consequentemente, a formação dos estados nacionais. A formação dos estados nacionais não acontece de uma forma rápida ou de um dia para o outro, né? Nada na história acontece de um dia para o outro. Então, essa formação dos estados nacionais, né, a consolidação
de um outro tipo de poder, né? O poder deixa de ser centralizado na mão de uma única instituição. Na época, a instituição era o rei, e agora nós temos o surgimento de um Estado. Novamente, embora não surja de forma direta, mas as configurações dos Estados nacionais eles começam a surgir, né, a partir desse período. E com isso, paralelo a essa descentralização do poder, nós temos aí um outro ponto, que é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, o que é? Um protesto ao poder, né, da instituição católica no período que vai quebrar a hegemonia ideológica religiosa. E a Reforma Protestante não tem como único, né, pilar, né, de reforma a religião, né? Existem os componentes políticos, né, e econômicos da época, né? Uma classe já insatisfeita, né, com o tipo de governo, né, regência da Igreja Católica, aproveitaram, né, desse período de insatisfação, né, e contestaram. E com essa contestação, né, um dos elementos característicos da época. Começam a surgir contestações e aquela autoridade suprema ela já não tem mais um referencial para todos. Isso também, vamos voltar na ideologia renascentista, né? O que era antes, né, o teocentrismo, a instituição representava, né, Deus como um todo, agora surge a razão humana, né, com a própria questão do antropocentrismo. E aí o desenvolvimento das ciências. Nós podemos pegar aí por, de fato, um exemplo, né? O heliocentrismo e o geocentrismo. Qual que era a crença teocêntrica? O geocentrismo, né? A criação, a Terra no centro do universo. Mas com o heliocentrismo, as observações astronômicas começam a perceber que o centro, né, do sistema solar, existe um sistema solar, é o Sol, Hélios. E a partir do momento que não se tem a Terra, né, como centro da criação, começa a existir questionamentos até mesmo do centro, né, de toda a base de um conhecimento seguro da época, né, do período teocêntrico, né, a Bíblia. Ou seja, existe uma explicação mais plausível do acontecimento das coisas fora da Bíblia. Isso não é ser anticristão e isso não é ser antirreligioso, né? Há explicações do mundo, né, que são feitas e começam a ser desenvolvidas pela ciência. E o ponto aí da invenção da imprensa extremamente importante no aspecto de começa a surgir a divulgação de mais informações. Mas vamos dar o devido contexto ao fato. Vamos pensar que no período ainda de transição, nós estamos falando de século XIV, século XV, boa parte da população europeia era iletrada, ou seja, não sabia ler nem escrever. Então, o acesso dessa informação, embora foi muito positivo, ela ainda, né, pertencia a algumas classes, né, de elite, né? Os mecenas, né, incentivavam essas obras e muitas das obras tinham um cunho ideológico, uma intencionalidade por trás de desenvolvimento. E nesse sentido das obras, né, não descaracteriza o movimento, né, de impressão dessas obras. A partir do momento que você tem uma proliferação de divulgação de obras, você dá um sentido cultural, né, para a população, né, uma possibilidade de verificação de obras, de conhecimento, né, sobre outras perspectivas. E dessas perspectivas, né, uma valorização, né, do potencial humano de criar e de obter o conhecimento. Essa questão do racionalismo filosófico laico, né, as explicações não são explicações mirabolantes, mas explicações racionais. Aquela questão da fé e razão no período medieval, aqui ainda continua existente, né? A razão que deve ser o fundamento seguro para o entendimento da realidade, e não uma explicação metafórica, mas sim um sustento, né, a partir daquilo que pode ser concebido até mesmo como fato. E por isso caracteriza aí esse último ponto de fator histórico importante. Então, esse movimento, né, que ficou conhecido como Renascimento,
é também o resgate dos valores, e dos ideais da cultura greco-romana, né, para fundar um novo mundo, ou seja, a centralidade deixa de ser unicamente, tão somente a religião, né, embora até houvesse ali uma discordância dentro do próprio movimento, que não poderia desvalorizar, por de fato ou inteiramente a religião, mas o que fica aqui como marca é essa ruptura, né, de um pensamento unitário, e o período em que eles elaboram isso, né, o Renascimento é até chamado de um período de ouro. Então, quando nós voltamos ali na questão do racionalismo, né, laico, essa questão do pensamento, a valorização da razão, nós estamos falando, né, de algo que também ajuda no fortalecimento, né, da burguesia nas cidades medievais, ou seja, colocando, né, o ser humano como centro das relações, né. As cidades antigas, né, tinha ali a igreja como centro, né, o referencial de todo o desenvolvimento político, econômico, social. Agora as cidades, elas começam a ter um outro tipo de desenvolvimento, e a centralidade está na capacidade das relações humanas e não somente nessa relação com a igreja tão unicamente, embora exista, né, o espaço religioso para a manifestação da existência do ser humano, mas aqui a própria questão do desenvolvimento da burguesia é uma consequência dessa valorização humana, a capacidade técnica da economia de controle sobre o mundo, né? Há uma nova forma de viver. Essa nova forma de viver é caracterizada pela racionalidade humana. E nesse sentido, temos aqui um outro ponto muito importante, saindo da questão histórica, que é o humanismo, né? O ser humano, né, os homens, as mulheres, né, nesse novo modelo, não negavam a existência de Deus, mas colocavam em primeiro plano os interesses terrenos, né? E daí surgiu o humanismo, que é algo importante, não? O que foi, assim, continua sendo, porque o humanismo é preciso ter continuidade na filosofia moderna, porque é sempre necessário entender quais são as formas de humanizar o ser humano. Porque a razão que eu falo isso, muitas vezes fica num plano ideológico, mas é preciso entender as questões do real, né, e da prática de vida. Mas o humanismo, enquanto movimento intelectual do Renascimento, surgido na Europa, e mais precisamente na Itália, e depois ele vai se expandir para outros lugares, coloca o ser humano como centro de todas as coisas, né? Lembrem da frase, né, de Protágoras, um sofista, né, já que tem o resgate dos valores greco-romanos: o homem é a medida de todas as coisas, como são enquanto são, e das que não são enquanto não são. Ou seja, é a partir da razão do ser humano que ocorre a determinação dos valores na realidade. Naquilo que diz respeito do desenvolvimento do humanismo, é possível aqui destacar 6 pontos principais. Temos aí o primeiro, o hedonismo, que é a ideia de prazer extremo, um bem supremo que traz sentido para a vida e existência humana, né, contrapondo com o ideal, até mesmo medieval, de que o corpo tinha que ser preservado, ficar intacto, mas aqui nós temos a libertação do corpo, por assim dizer, e por isso que muitas obras tinham essa exaltação do corpo. Exaltar o corpo, até mesmo mostrar a beleza do corpo, é um sinal de liberdade. Temos, como já foi dito aqui, a racionalidade, né, a valorização do pensamento humano, contrapondo com a questão de que o único pensamento verdadeiro seria o pensamento vindo de um conhecimento divino. E isso tem como sustento o antropocentrismo, ou seja, o ser humano como centro das relações e do conhecimento humano. E mais uma vez aqui, a valorização das emoções. Se o prazer ele é extremamente valorizado, também as emoções, né? Contrapondo ao ideal antigo que as emoções poderiam carregar o erro, o vício, assim como o pecado. E com tudo isso ocorre um afastamento da igreja. E esse afastamento da igreja não leva a um ateísmo, muito pelo contrário.
começam a surgir correntes teístas, ou seja, Deus ele existe, mas ele não é necessariamente representado em uma instituição. Isso também é influência de uma corrente da antiguidade, né, chamada gnosticismo, ou seja, Deus até é um ser que existe, mas às vezes a ideia é tão complexa ou certas teorias e leis sobre Deus são tão complexas que vale mais a pena o ser humano se preocupar com a praticidade do mundo, né, e do cotidiano. E depois o método científico, que é exatamente relacionado à questão da racionalidade. O ser humano busca respostas mais plausíveis, né, e que são, de certo modo, mais instantâneas perante o mundo observável. Embora a ciência produzida na época continuava a ser algo produzido para uma pequena classe, e a própria linguagem produzida não era algo de fácil acesso às demais camadas da população, uma vez que essas camadas também mal sabiam ler e escrever. Então, o conhecimento, a primeiro momento, ele é restrito. E podemos dizer que a marca registrada do humanismo é o homem de Vitruvius, né? Ou vitruviano. Né? Por que Vitruvius? Porque o conceito ele aparece pela primeira vez no livro de arquitetura, né, do arquiteto romano Marcus Vitruvius Polio, que ele traz exatamente um cânone, ou seja, as regras das proporções do corpo humano, e isso é o conceito elaborado, né, no livro. E Leonardo da Vinci, né, posteriormente, vai exatamente dimensionar isso de uma forma artística. E temos uma representação filosófica aqui. Lembrem, o ser humano é a medida de todas as coisas, né? As proporções do universo, o entendimento da natureza, assim como da própria realidade, entender os fenômenos que acontecem da vida a partir da medida do ser humano. Né? Além de ter essa questão filosófica, não vou entrar aqui nos méritos das proporções artísticas, né, da beleza da obra, e também a própria valorização do corpo, né, expondo a nudez, não pela nudez em si, mas pelo conceito de liberdade. Né? Essa é a proposta. Porque, evidentemente, que a nudez faz parte da questão humana. E faço aqui um breve paralelo referente a essa questão da nudez, na época, expor as imagens dessa forma, embora lhe causasse uma polêmica, mas não tinha o intuito final como escandalizar pela nudez em si. Novamente, faz parte de um processo, né, de construção artística para a representatividade de um conceito, o ser humano livre. Hoje em dia, né, utiliza-se da nudez de uma forma banal para escandalizar. Alguns vão poder dizer, mas será que não estão querendo dizer alguma coisa com isso? Sim, né, banalizar. Né, eis o conceito. Então, a obra artística ela não tem como elemento primordial a banalização de conceitos. Tem como finalidade a reflexão sobre, né, ideologias da própria realidade, levando sempre em consideração que a arte ela não copia necessariamente a realidade, mas ela tira de muitas vezes inspirações, né, daquilo que está acontecendo no mundo. Então não se trata de banalizar ou de escandalizar, mas sim uma reflexão sobre a realidade. Então vamos agora analisar por de fato alguns desses principais pensadores. Lembrando que existe uma produção vasta de literatura, existem as filosofias ou as ideologias filosóficas. Então, Marcílio de Pádua, todos esses aqui são italianos, né, tendo em vista que o primeiro desenvolvimento, né, do Renascimento é na Itália. Então, temos Marcílio de Pádua, que é um pensador político radical que encabeçou a polêmica contra o papado e a favor da reforma da igreja. E ele representa muito isso,
né, primeiramente no defensor Pacis, que é o defensor da paz, que ele vai defender a ideia de que a autoridade política em uma nova sociedade deve ser derivada do povo e deve estar sujeita à lei secular, e não pela igreja ou pelo papa. Então, se pararmos para pensar, nós já temos aqui, por assim dizer, sementes de ideias que dividiam, né, o poder temporal e o poder atemporal. O que seria esse poder temporal? O poder do ser humano, né, dos homens, aquele que só existe no tempo da manifestação, né, do ser humano, e o atemporal, que seria o poder, né, divino. Lembrando aqui que nós estamos no período de transição da visão medieval e a visão, né, renascentista, uma visão mais moderna, por assim dizer. Então, no período, a figura, né, do Papa como um regente monárquico, ele via que o melhor para o povo deveria partir de instâncias as quais estavam mais próximas do próprio povo. E por isso, aí no defensor menor, ele coloca essa separação de poderes, né, a primazia do poder temporal sobre o espiritual. Então aqui ele inverte esse modelo até mesmo antigo, medieval, que o poder temporal e atemporal tem uma instância agostiniana, né, Santo Agostinho, que por sua vez tem também ali uma influência do pensamento neoplatônico, e coloca uma importância da lei secular na governança política. Isso é um desenvolvimento interessante na época, mas, né, a forma que é discutida, né, poderia às vezes ter sido entendida que estava tentando restringir o poder do Papa. Não, o que ele simplesmente, não tão simples assim, mas de uma forma mais complexa que ele elabora na obra, é que deveria existir conselhos, né, câmaras de poder para a discussão das decisões políticas, e isso começa a ser difundido. E nós vamos ver que isso tem até mesmo a ver com o pensamento, né, de Maquiavel, que faz parte de uma filosofia política. Depois temos aqui o outro Marcílio, né, o Marcílio Fitino, que aí tem uma forte influência platônica, o que é chamado aí de platonismo renascentista. E vejam aqui a valorização. Conhece-te a ti mesmo, ó linhagem divina, vestida com trajes de mortais. Então, como já foi dito, né, previamente, não há aqui uma descrença em Deus, mas é uma nova forma de olhar para o relacionamento humano com Deus. E quando, ao dizer, né, conhece-te a ti mesmo, aqui nós estamos em Sócrates, né? E quando ele fala, ó, linhagem divina, por que linhagem divina? Quando nós vamos em Gênesis, o que é dito? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, o ser humano é algo divino, então uma valorização da natureza humana, mas essa natureza com trajes mortais. Isso aqui é o dualismo platônico, né? Linhagem divina, mundo das ideias, vestida com traje de mortais, né? O corpo é o cárcere da alma. Então, se o ser humano ele é o centro de toda a criação, né, é a criatura mais primordial, por assim dizer, então tem que valorizar tudo que o ser humano tem. E nesse sentido, nessa valorização, uma harmonia entre fé e razão. Não negar a fé, né? Pessoas que vão dizer que a fé é algo que manifesta fraqueza, ou como se a fé fosse algo inferior. A fé, ela faz parte da natureza humana. E quando eu digo que natureza humana, do desenvolvimento daquilo que constitui o que somos hoje. E a partir desse momento onde não há mais uma centralidade apenas num conceito estrutural, filosófico, religioso, o sincretismo religioso, ou seja,
pode existir, né, segundo aqui Marcílio, uma possibilidade de encontrar pontos de reflexão em outras culturas, né, e manifestações religiosas. E aí ele vai falar sobre o amor, né, e sobre a alma, que são conceitos também, né, platônicos e que sentido? Não é que existe apenas em Platão, mas ele traz uma reflexão nessa questão do amor, né? Quando dizemos amor, entendam desejo de beleza. Simplesmente falando aqui e brevemente, quando você deseja alguém, aquilo que você deseja tem beleza, ou seja, a beleza no sentido de atração, harmonia. Por mais que exista o padrão de beleza, aquele primeiro momento, né, para, de certo modo, corresponder ao saciar a sua atração, você entende que aquilo que você ama ou aquilo que você tem atração é belo, belo no aspecto de harmonia, lhe causa uma sensação boa ao ver, né? Causa sensação boa pelos sentidos. E como tem uma influência neoplatônica, né? Anima copula mundi, a alma racional como termo médio entre o divino e o terreno. Né? Novamente, né? O mundo das ideias, o mundo divino e o mundo terreno. A razão, porque a alma, né, a psique grega, tem como sentido a razão, buscando estabelecer, né, essa harmonia. Depois temos Giovanni Mirandola, que a sua grande obra aí é a oração sobre a dignidade do homem, né, sobre a dignidade, né, do ser humano, lembrando que o termo homem, hominis, significa, né, todos, mas depois a tradução fica caracterizada como homem, não só no sentido de gênero masculino ou feminino, tá bom? O termo latino ele é mais expansivo. E o que ele coloca como proposta, né, de reflexão lá? O ser humano tem a capacidade, a possibilidade de fazer a si próprio. A sua natureza não é predeterminada. Ou seja, aqui ele já contrapõe aquele conceito de predestinação. Ele combate também o conceito que o ser humano ele é fadado a simplesmente obedecer. Existe o livre-arbítrio. E o ser humano, como privilegiado, e não só isso, mas como livre para mapear seu caminho, sendo o autor do seu próprio destino. Então, a capacidade de raciocinar que leva o homem a ter consciência da sua liberdade e sabendo que sua vontade é livre, tem de estar voltado para o bem. Então, para Mirandola, o homem, né, o ser humano, é o ponto máximo na criação do universo. Nós somos o verdadeiro e extraordinário milagre divino. Meio que remonta ali uma ideia, né, de Marcílio Fitino, mas tendo em vista que aqui o humanismo, né, a centralidade das questões é o ser humano. Se existem problemas do mundo, boa parte e na maioria deles é o ser humano. Mas se existe possibilidade de resolução desses problemas, é o ser humano que tem a capacidade de raciocinar, criar uma consciência, a partir da criação dessa consciência, levar a uma mudança interior, e essa mudança interior vai levar a um comportamento ao qual pode mudar a realidade. E aqui, por último, Nicolau Maquiavel. É o garoto propaganda, por assim dizer, desse período do Renascimento, né, o mais conhecido, e causa polêmica, ou gostam de causar polêmica com ele, lembrando que também, assim como os outros pensadores, né, ele vive dentro de uma realidade italiana, ele vive em um reino, né, a Itália na época não tinha essa unificação territorial, dessa unificação de identidade nacional. E aqui, em um dos
reinos, né, ele desenvolve o seu pensamento filosófico político, que pelo período, com grandes características e marcas do humanismo e do renascentismo. Bom, a primeira pergunta, né, aqui já com a resposta, os fins justificam os meios? Vamos lá, algumas pessoas podem até utilizar desse pensamento para tentar justificar as suas ações. Isso é algo que existe no mundo. Agora, quer dizer que isso existe porque Maquiavel disse isso? Não, porque Maquiavel nunca disse isso. Resumindo bem o pensamento, e aqui resumir e tomar cuidado para não tirar o sentido, o que nós temos que entender. O que a Maquiavel escreveu lá no capítulo 18, que a finalidade de uma ação, ela determina a forma que você vai agir. Então, repetindo, a finalidade da ação determina a forma pela qual você vai agir. Exemplificando, vamos pegar por conceitos práticos de vida. Você é uma pessoa honesta, que não aceita princípios de corrupção, seja em quais esferas da sua vida isso acontecer. Então, se você é honesto, então essa é a sua finalidade de ação. O que seria essa finalidade de ação? Tudo que você faz, a forma que você se comporta, te leva a ser honesto. Logo, a sua finalidade, o seu objetivo, o seu ideal de vida de ser honesto vai determinar a sua forma de agir no dia a dia. É isso, resumindo bem esse parágrafo aí. Quando lá, nas ações de todos os homens, em especial dos príncipes, onde não existe tribunal a que recorrer, o que importa é o sucesso das mesmas. Vejamos bem, no caso dos príncipes, não existia uma instância superior ao príncipe. Então, quando não tem um tribunal a recorrer, ou seja, não existe uma outra instância a se esperar para que você tenha êxito na sua decisão, o que importa é o sucesso. Aqui ele não está dizendo que importa é passar por cima de todo mundo, já que depende unicamente de você de obter um sucesso para atingir a finalidade da sua ação, e tal finalidade é que vai determinar o seu comportamento, que seja assim. Aí vejamos, procure, pois, um príncipe, vencer e manter o Estado. Os meios serão sempre julgados honrosos e por todos louvados. Ou seja, dentro do contexto do príncipe, como autoridade representativa e moral da época, espera-se, né, de que aquela autoridade tomaria a melhor decisão possível. E se ele está tomando aquela decisão, então é uma decisão louvável, porque espera-se naquela autoridade, aquela figura pública de poder, que aquela forma de agir é a forma sensata e que vai produzir o bem-estar. Em que momento que tem aqui os fins justificam os meios? Em nenhum momento. Agora, tendo em vista também que os escritos, né, de Maquiavel ele podem ter também a influência greco-romana. Quem disse, né, os fins justificam os meios, por de fato? Vamos assim dizer, não se sabe. O que temos é uma possível tradução errada do texto latino, né, do poeta Ovídio. Ele diz que audentes fortuna iuvat, ou seja, a fortuna favorece os audazes. E aí, uma mente que desconhecedora do latim ou dos textos de Maquiavel e de Ovídio vai querer dizer, os fins justificam os meios. Bom, novamente, existe essa prática no mundo de hoje que os fins justificam os meios? Há pessoas passando por cima de todos os valores e por cima de todos para alcançar as suas ações? Sim, mas isso não é o que Maquiavel colocava nos seus escritos. Porque o que acaba acontecendo conforme está a imagem? A pessoa ela vai se despedaçando, ela vai esvaziando o seu sentido de vida para alcançar o objetivo. Aí vem a pergunta: faz sentido você desqualificar e perder o seu caráter para atingir o objetivo? Essa é uma pergunta aí no campo ético, né, e até moral.
O que garante o seu ser? É o teu caráter? Então, se para você atingir determinada ação você perde seu caráter, onde está o valor, né, da tua vida, da tua existência, daquilo que você está fazendo? E é interessante finalizar e pontuar os ideais principais ou as principais ideias, né, de Maquiavel. E destaquei aqui 5 pontos, né? O realismo político, onde ele argumenta que a política deve ser vista de forma realista, sem idealizações. Os líderes devem lidar com as situações como elas são, não como gostariam que fosse. Algo muito recorrente na política de hoje, né? Principalmente até na política brasileira, né? Por assim dizer. Idealiza-se muito certas questões, mas as situações como elas são estão bem distantes dessa idealização política. Então, Maquiavel chama para um realismo político. A centralização do poder, nós temos que entender o contexto da obra, ele está sob regência, né, de um sistema ainda monárquico, aristocrático. Então, Maquiavel enfatiza a importância, né, do poder centralizado e da autoridade forte para manter a estabilidade e a ordem. Temos aí também até a frase dele: é preferível ser temido do que amado, né? Não no sentido que ele vai ser severo, um tirano, mas essa questão da temeridade é que se a população de fato não sabe o que você vai saber, você sempre tem uma forma surpreendente, né, de agir perante a população. Então, aqui temos a moralidade relativa. Ele discute que os líderes políticos devem agir de acordo com a moralidade pública, mas em certas situações, essa moralidade tradicional pode precisar ser sacrificada em prol do bem comum ou da estabilidade do Estado. Relativizar não é aqui questão de esvaziar os valores, é que em dadas circunstâncias compete, né, aquele político agir de tal forma para manter o bem-estar da população, né, e não ficar agindo de forma secundárias. Então, relativizar aqui seria uma adequação ao momento da decisão, não simplesmente ficar idealizando. E com isso traz a importância da prudência, né? Maquiavel valoriza a prudência e a habilidade política, né? Encorajando os líderes a serem astutos e adaptáveis às circunstâncias. Então vejam bem, essa adaptação tem a ver com prudência. O prudente ele consegue se adaptar não sendo submisso, abrindo mão dos seus ideais, mas ser prudente é ter uma medida ponderada e justa perante as ações. E por último, a necessidade de conquista e manutenção do poder, né? Ele argumenta que os líderes devem ser eficazes na conquista e na manutenção do poder para garantir a estabilidade e a segurança do Estado. Novamente, o texto, até pelo contexto histórico ao qual foi escrito, visando até mesmo as disputas militares e territoriais dentro do espaço onde nós temos a atual Itália, que o príncipe ele tinha que tomar, né, medidas, né, muitas vezes difíceis no sentido para se manter no poder. Isso necessariamente não pode ser transferido para o período moderno, porque nós temos uma outra forma de poder, nós temos um sistema político diferenciado, mas o que temos hoje, que muitas das vezes, né, a classe política ela simplesmente vai fazer pactos e acordos simplesmente para se manter no poder. Muitas das vezes não tem nada a ver com o interesse público ou interesse da população. É apenas um mecanismo para se manter no poder. É meio que uma deturpação, né, do que Maquiavel propõe, mas seria isso o quinto, né, ideal de Maquiavel. Agradeço novamente pela atenção. Caso de dúvida, deixe aí seu comentário. Até mesmo casos de discordância, é sempre interessante, né, fomentar os debates. Sapere aude.